Você que está aqui nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Que o Senhor possa ministrar a tua vida, derramar a graça dele sobre vocês. Que o Senhor ministre de forma poderosa o seu coração. Continue fazendo isso. Amém? Meus irmãos, nós estamos na última mensagem da série Quando a Vida Sai dos Trilhos. Você foi abençoado? Abençoada por Deus com essas mensagens que ouvimos aqui? Eu fui, irmãos. Eu fui muito abençoado e estou sendo. E hoje é a última mensagem dessa série. Ore. É importante você orar pelos presbíteros da igreja, por aqueles que pregam, para Deus nos dar graça de entender o que Ele quer falar com a igreja, nas séries que a gente entende que são séries importantes para o conhecimento, entendimento, edificação da vida da igreja. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos para poder entender e ver. Essa série, como todas as outras, né, a gente sempre está falando, olha, essa foi abençoada. Mas eu, particularmente, fui muito abençoado com essa série que nós pregamos. E hoje é a última, amém? Mas domingo que vem tem pregação de novo na igreja, tá, irmão? Se você fala, não tem mais pregação na igreja? Tem. Mas é a última da série, Quando a Vida Sai dos Trilhos. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, se você tem, ou ligar, conectar, no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 25. Ou melhor, vá já para o versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não sei se está na mesma versão, na NVI. Tá. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eu lhe disse... juntos. Então vou ler aqui com vocês. A minha também é NVI. Eu disse isso para... Amém. Terminamos o culto, você pode ir para casa e é isso que tu tem que praticar na semana. Meus irmãos, quando nós lemos textos como esse da palavra do Senhor, o nosso coração precisa de verdade se encher de alegria. Jesus, ele está compartilhando aqui com os discípulos algumas coisas antecedendo a sua crucificação, a sua prisão. E no capítulo 15, o capítulo 16, você vai reparar vários versículos como esse. E ele dizendo que chegaria a hora, ele já avisou, e que eles seriam perseguidos, que assim como fizeram com ele, que fariam com eles. E ele vai deixando claro de que a vida dos discípulos, daquele momento para frente, seria com dificuldades. Eles seriam perseguidos, passariam lutas, teriam dificuldades. E ele estava se referindo, na maioria das vezes, à perseguição religiosa, perseguição por causa do nome dele, envolvido em algumas coisas, em lugares, no pronunciamento, ou o fato deles se identificarem como discípulos de Jesus, eles seriam perseguidos, passariam por lutas, passariam por dificuldades. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Jesus, sem enganar ninguém, ele está dizendo para esses homens, para essas pessoas que estão andando e caminhando com ele, de que nesse mundo vocês terão aflições. Ele deixa claro para todos de que o sofrimento não é simplesmente se eu vou passar ou não. De que o sofrimento é opcional. Ele deixa claro que o sofrimento é quando. Quando vai acontecer? Não é se vai acontecer. É que em algum momento vai acontecer. Ninguém seria pego de surpresa. Ele está deixando essas palavras aqui para esses discípulos, para eles entenderem de que assim que ele fosse crucificado e já no processo de prisão, de ser traído, de que já estariam vivendo essa realidade de perseguição, de sofrimento e de dificuldades.
Nós sempre associamos o sofrimento, às vezes, a falta de dinheiro, algum mal-entendido, um relacionamento complicado dentro de casa. Só que o sofrimento referido aqui por Jesus a esses homens será logo em breve experimentado e vai ser experimentado também na carne. Vão perder coisas, serão perseguidos, tirados do seu ambiente de segurança e eles de verdade estariam com as suas vidas em risco. No Efraim, essa sexta-feira, eu estava compartilhando ali com esses homens que fazem parte ali do centro de recuperação, de que não existe a opção de viver uma vida simplesmente tranquila e sem problema. Eles compartilhavam de que sonhava com um dia em que não teriam mais problemas. E eu tenho que ter dificuldade, cuidado para falar essas coisas, mas eu falei, só morrendo, meu filho. E morrendo, dependendo como você está com Cristo, se tu crê ou não, tem problemas maiores. Mas não existe a possibilidade de viver sem problemas, sem dificuldades, sem enfermidades, sem lutas. A realidade é que problema faz parte, sofrimento é inevitável, faz parte da nossa vida. Desde que nascemos e começamos a viver, essa é uma realidade de todos nós. O sofrimento está aí, está em todos os lugares. E nós podemos olhar e ver os problemas em vários lugares. Jesus, ele falou aos discípulos que deixaria eles, que iria para o céu, queria ser assunto ao céu, ia para estar com o Pai. O Espírito Santo ia ficar com eles. Mas ele deixou claro para esses homens também que o mundo os odiaria, tanto como Jesus foi odiado. Ele está indo embora e está dizendo, no mundo tereis aflições. No capítulo 15, ele deixou claro isso para eles, de que o mundo odiaria eles. Eles seriam odiados. Quando eles falassem que eram de Jesus, por causa do nome de Jesus, eles seriam odiados, perseguidos. As pessoas iam procurar matá-los. Imagina você estar sendo instruído, e aí a gente senta com você aqui antes de a gente ir embora para algum lugar. A gente fala, olha gente, se preparem, só vai odiar vocês, vão procurar matar vocês. E outra, vocês vão me abandonar, serão espalhados por todos os lados. Vocês vão me abandonar. Vocês serão espalhados por todos os lados. E aí ele continua aí, nesse finalzinho, onde ele vai colocando que neste mundo vocês terão aflições. Apesar de Jesus ter dito essas coisas para os primeiros discípulos, irmãos, essas palavras são para todos nós e é para a nossa realidade hoje em dia. Não há de verdade um se, mas a questão é qual será o momento em que vamos passar por sofrimentos. Qual é o momento? Quando vai acontecer? Qual é o momento que seremos visitados pelo sofrimento? Empurrando a porta da nossa casa, entrando pela nossa janela. Qual será o momento em que vai acontecer? É hoje, amanhã ou depois? Vamos receber a notícia, chegará no nosso celular a notícia de um sofrimento irreparável, que você não consegue dar jeito nisso. É verdade, o sofrimento é inevitável, mas a gente precisa entender, e até o final, que a graça, meu irmão, é muito maior do que tudo isso. De que o amor, a presença de Jesus, ela é insuperável. É maior do que tudo isso. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e olhamos para a realidade do sofrimento, nós vamos encontrar o sofrimento, nós vamos encontrar saídas do Evangelho, como nós temos a oportunidade de experimentar coisas extraordinárias com Cristo através disso, através do sofrimento. E nós precisamos encarar isso, não como as pessoas que estão assim, já que eu vou sofrer, então vou me entregar à vida. Não sei se você já conheceu pessoas assim, que já que a vida é com sofrimento, então para que eu vou lutar? Para que eu vou tentar ser feliz? Para que eu vou tentar achar alegria? De verdade, se for no lugar errado, não vai encontrar nunca. Mas por que eu tentar, já que vai dar errado? Eu tinha um amigo que falava, tudo que eu faço dá errado, então não vou tentar mais. E aí, infelizmente, eu encontro
com ele de vez em quando, e ele está lá sentado num lugar, alcoólatra, arrebentado, e ele nunca mais fez nada na vida, meu irmão. Nada na vida. E eu me lembro sempre disso, né? Está lá no mesmo lugar, parado, arrebentado. Não faz nada. Porque ele entendeu que, já que eu vou sofrer vivendo, então é melhor aceitar isso, encarnar isso na vida e sofrer. Quando nós olhamos para as Escrituras, depois da queda, é fato de que o sofrimento é inevitável, porque o sofrimento é uma herança da queda. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 3 e vemos como o pecado distorce a criação, e Jó, ele resume mais ou menos essa ideia toda do sofrimento, da dificuldade, com essa afirmação: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. A realidade do homem, das mulheres, dos seres humanos, pós-queda, é de que o sofrimento é uma realidade na vida humana, é uma realidade no meio dos homens, no meio dos seres humanos. Nós sofremos, nós temos dificuldade. A mulher sofre com as dores de parto. O homem vai ter que sofrer trabalhando para comer do suor do seu rosto. Por causa do pecado, nós temos enfermidades, problemas na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida social, na nossa vida familiar. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos problemas. Tem hora que parece que a gente não consegue resolver nem as nossas próprias coisas. Porque o problema é uma realidade na vida dos homens, na vida das pessoas. E qualquer promessa de acabar com o sofrimento, por qualquer outro caminho que não seja o caminho bíblico para isso acontecer, na maioria das vezes é um engano para as pessoas viverem uma vida com um certo tipo de droga, talvez até religiosa, na vida, achando que o sofrimento não pode chegar na vida dele ou dela, das nossas vidas, porque nós somos cristãos. Deus tem que nos proteger de todo mal. Eu não sei se você já pensou assim alguma vez, que pelo fato de sermos cristãos, que pelo fato de servirmos a Deus, nada pode nos acontecer. Mas aí tu já nasceu morrendo. As células do seu corpo já nasceram morrendo. O seu corpo foi envelhecendo. Sua coluna foi ficando torta. Aí você começou a sentir dor nela. O joelho deu problema. O fígado deu problema. O pulmão deu problema. Aí tem doença, tem vírus, tem um monte de coisa e nós estamos morrendo. O sofrimento é uma realidade. Ainda que você afirme e determine que você não deve viver desse jeito, o sofrimento é a realidade. Minha irmã está me ligando. Alguém entende a lei? O sofrimento é uma realidade. 3 vezes ao dia. Tia, se estiver vendo a live, não me liga, eu estou pregando. Eu esqueci de botar no mudo aqui. É a realidade, meus irmãos. Sofrimento é inevitável. Nós vamos passar por essa realidade. Agora, por que nós sofremos, e mesmo sendo cristãos? Por causa da consequência do pecado coletivo. Houve um pecado que afetou a todos os homens. Em Romanos 5, versículo 12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você pegou esse vírus também. Você foi afetado por esse vírus também. Você pode tentar usar máscara, tomar vacina ou o que for, não vai ficar protegido. Todos os seres humanos, e como consequência do pecado, e também do pecado de forma coletiva, nós sofremos. Vai atravessar o sinal aqui, irmãos, do caboclo com Araquã. Ali é quase morte, quase sempre. Sempre tem um maluco de moto atravessando, porque ele acha que vai dar. E os daqui também, quando vê o amarelo, acha que vai dar. Ali está todo mundo testando para ver quem que vai morrer. E outros sinais por aí também. A gente sai de casa e por causa dos pecados coletivos dos corações, sempre alguém está tentando matar alguém. Mesmo que seja sem intenção. O trânsito é bem claro isso, meu irmão. A gente vê que pelo fato das pessoas estarem pensando em si, não pensam no próximo, a gente já causa problema para os outros. Por causa do nosso pecado coletivo.
Outra causa de sofrimento, e o próprio Cristo deixa isso claro, é que há perseguição por seguir a Jesus. Se você segue a Jesus, você já entra em problema. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quer ser amigo da galera do mundo? Aí ninguém vai te odiar. Agora, começa a compartilhar o evangelho, pregar o evangelho, tenha posturas bíblicas diante de situações sociais, no teu emprego, na tua família e tudo, você já vai ser tratado de forma pecaminosa. Você já vai experimentar a realidade disso na sua vida. Essas pessoas que seguem a Jesus e têm a Bíblia como prática da vida, encarnam isso em si, também passam por sofrimento. Isso é uma realidade, irmãos. Sofrimento está aí. Existem exemplos reais disso acontecendo. Existe o sofrimento que surge por causa da provação e purificação da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Esses irmãos estão passando por um momento difícil, tem perseguição, tem luta, estão dispersos e eles vão passar por provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tem provação, irmãos, que é para provar a gente, provar a nossa fé, nos purificar e deixar a gente como crente mais maduro. Esse tipo de provação fica difícil de fugir. Algumas vezes Deus nos coloca nessa situação para o nosso crescimento, desenvolvimento, e nós seremos provados. E mesmo quando essa provação seja provocada por causa da perseguição, ela se torna instrumento de Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Eu uma vez fui treinar Muay Thai, só que eu acho que só me levaram para treinar Muay Thai para me usarem como saco de pancada. Não, para a canela ficar boa tem que bater. Meu irmão, eu fugi, falei, tá doido? Porque ninguém botava alguém que estava começando para testar a canela comigo, para eu testar nele. Era só testando em mim. E dali. Aí eu via Van Damme lutando e tudo. Vocês que não conhecem. Van Damme, um cara bom do kickbox. E eu estava onde? Irmãos, pé de bananeira. E lá eu dava canelada. Acertava tudo. Aí um dia, fomos praticar uma luta, tomei uma canelada, já bati no chão e desisti. Falei, tá doido, isso não é para mim não. Mas eu sei que algumas coisas precisam ter resistência. Alguns de nós aqui estão com o casco rígido, como árvore. De tanta tempestade, de tanta luta, de tanta dificuldade, de tantas situações. Você já sente que não é qualquer coisa que te dobra, que te quebra. Você já viu gente assim? Que não se quebra por qualquer coisa? Na maioria das vezes as pessoas foram testadas na provação. E Jesus deixou claro, gente, isso é normal, isso vai acontecer. Vocês não vão ter como fugir disso. Alguns exemplos claros, como o de Jó, que perdeu seus filhos, saúde, riqueza. A esposa dele sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas ele continuou firme. O apóstolo Paulo foi açoitado, naufragado, traído, passou por várias situações, mas saiu mais firme. Os irmãos da igreja perseguida ainda hoje, de acordo com os dados da lista mundial de perseguição de 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Nesse momento, alguns irmãos desses estão sendo mortos pelo fato de seguirem a Jesus. Mas a verdade, irmãos, crua, de que ninguém está imune, de que ninguém vai sair disso, não pode criar na gente um desespero
não pode gerar em nós o desejo de fuga, de correr, mas como diz Lutero, a cruz é o brasão de armas do cristão. O símbolo da nossa fé é uma cruz. E nós deveríamos entender e olhar e ter isso em nossas vidas, para a gente caminhar diante de Cristo, entendendo de que se Ele disse para a gente que no mundo teríamos aflições, e é real, é verdadeiro, é comprovado na nossa vida diária, nós deveríamos olhar para isso como uma grande escola que está nos preparando para algo poderoso, grandioso, mas principalmente para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado. Que o nome dele seja honrado. Nós podemos, diante do sofrimento, das dificuldades, no meio dessa realidade do sofrimento da nossa vida diária, nós podemos olhar para isso e tentar buscar saídas fáceis ou falsas saídas que o nosso coração, a nossa mente está colocando. O mundo só foge do sofrimento. Fazem isso de várias formas. E a gente também pode encarar isso como a cultura nos oferece, como um escape ilusório que não vai nos levar para lugar nenhum e nós vamos afundar se de verdade adotarmos essas saídas falsas para nos livrar do sofrimento. Negação é a gente ignorar a dor e então a gente vai se distrair. Não, acontecendo nada não, está tudo tranquilo. Eu posso negar. Estou sofrendo não. E a gente não compartilha e não fala. E uma negação da realidade do sofrimento. E negar a realidade do sofrimento não te livra dele. Você está morrendo? Não estou não. Não estou não. Não está não? Daqui a pouco tu tem um piripaque. O sofrimento está aí. É real. Não, não estou não. E a gente vai negando a existência. A autossuficiência também é um grande problema. Seja forte, controle tudo. É assim. Um dos problemas da minha família, por parte de pai, é que ninguém se dobra. Todo mundo enfrenta tudo no peito, encara tudo. E, meu irmão, pode acontecer, caiu o mundo. Eles estão nem aí. Isso é um problema, irmão. Eles acham de verdade que são fortes o suficiente para controlar tudo. Para controlar tudo. Talvez você esteja encarando o sofrimento desse jeito. Não, eu vou suportar, eu vou encarar, eu vou vencer. A gente pode encarar o sofrimento como vingança. Fazer justiça com as próprias mãos. Ali vai ver. Vai ver. Mas uma das grandes realidades, irmãos, que a maioria das nossas fugas dos problemas, a maioria, são com drogas, vícios, prazeres, ídolos. E a gente corre para tudo isso. E a gente foge dos problemas, achando que estamos fugindo do problema, conseguindo outros. Foge do problema conseguindo outros. Jonas teve uma ideia brilhante. Ele foi enviado para pregar num lugar difícil, com um chamado de verdade difícil. Pregar no meio do povo de Nínive, com fama de que destruía, que matava e tudo, lugar perigoso. Era como se Deus estivesse falando para você, vou te enviar para a Síria, agora para pregar para ele. Vai lá e diga para o povo se arrepender. Ai, tu Síria, 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 Maldivas. Principado de Mônaco. Eu iria para a Polinésia Francesa. O problema é que lá tem muita água. Então tem peixe também pra caramba. O resultado da fuga acabou no ventre de um peixe. Ainda bem nesse caso. Mas a maioria de nós acabam no ventre de qualquer outra coisa que não foi enviado por Deus para nos trazer de volta para o coração dele, para o chamado dele. E a gente não consegue retornar. O resultado dessas falsas saídas são de verdade perigosos e trazem problemas seríssimos para o nosso coração. Agostinho disse, tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até repousar em ti.
Vivemos como siri dentro de uma lata, no fogo. A gente tenta fugir e sair, mas não consegue. E tentar fugir da realidade do sofrimento só amplia o sofrimento. Só deixa ele maior, só deixa ele num estado pior. E a gente vai tentando fazer isso, mas na verdade a gente sabe que o nosso coração está inquieto e ele só pode repousar em Deus, em Cristo Jesus. As saídas que podemos encontrar para isso, irmãos, e a resposta do Evangelho é que Deus nunca nos deixa sem recursos. É que o que ele diz aqui, de que a gente precisa ter bom ânimo, foi porque ele venceu o mundo. Tenham bom ânimo. O sofrimento, eu acabo com ele. Tenham bom ânimo. Estejam animados, tenham esperança. Mesmo passando por aflições, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele deixa claro para os discípulos que eles deveriam olhar para ele, porque só nele eles teriam paz. Nele encontrariam paz. Nele encontrariam descanso. Era nele que precisavam descansar o coração, porque só ele pode vencer o mundo. Uma das declarações poderosas sobre Deus estar conosco no meio do sofrimento, quando olhamos para Isaías 43, versículo 2, ele não prometeu um mar calmo para ninguém, mas ele deixou claro: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo para eles: fiquem tranquilos, tenham ânimo, olhem além do sofrimento. Nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo quente, e aí lá dentro tem um quarto homem caminhando com eles. No meio da perseguição, no meio do sofrimento, lá estava o Senhor com eles. Deus estava andando e caminhando com aqueles homens. O próprio Cristo é aquele e o único que pode vencer o mal. Eu venci o mundo. Se olhássemos para a cruz na perspectiva talvez dos discípulos, ou então dos soldados romanos que fizeram aquilo, poderiam olhar para a cruz e achar que aquilo ali foi uma derrota. Mas se nós hoje olhamos para as Escrituras e olhamos para o que Jesus fez lá, é um triunfo de Cristo sobre o mal. É essa a realidade, é aquele que se coloca no lugar dos homens e vai até a cruz, e por causa dele, da glória do nome dele, ele vence o mal, ele vence o mundo, e ele está deixando para nós essa promessa, essa palavra: eu venci o mundo. Então nele temos paz, e descansando nele nós temos a garantia de vitória pelo braço dele, a força dele, os méritos dele, porque só ele pode nos garantir isso, meu irmão. Não são nossas estratégias, não é a forma de lidarmos com as coisas, mas Apocalipse 21, versículo 4 amplia os nossos olhos e leva os nossos olhos mais além dessa promessa de Cristo. Deus enxugará toda lágrima. Deus enxugará toda lágrima. O sofrimento é temporário. Ele vai acabar. Mas a glória que o sofrimento pode provocar, os açoites do apóstolo Paulo, era algo que redundava em glória, um peso de glória, um peso eterno, que nos leva a olhar para o Cristo Jesus e entender: aqui, e o sofrimento que temos é temporário. Mas nele nós podemos ter ânimo, porque ele venceu as guerras que nós não podemos vencer, meu irmão. Tem uma mulher, Johnny Tada, ou Erickson Tada, tetraplégica há 50 anos, irmãos. Um acidente de mergulho. Tem um ministério lindo, com pessoas deficientes físico, e ela tem uma palavra sobre a realidade dela, vivendo numa cadeira de roda. Viveu numa cadeira de roda. Minha cadeira de rodas é o meu púlpito. E ela alcançou muita gente.
Ela olha para o sofrimento, o acidente e a condição, e ela diz: minha cadeira de rodas é o meu púlpito. Mesmo passando por sofrimento, irmão, mesmo enfrentando a realidade do sofrimento, que é inevitável, o convite de Cristo é atravessar nesse vale da sombra da morte com Ele. É atravessar no meio dessa realidade com fé. É atravessar no meio das dificuldades da vida, acreditando que Ele venceu, e Ele é o único que pode vencer. Abacuque olha para as suas circunstâncias, e ele diz que mesmo que faltasse tudo, não florescendo a figueira, mesmo que não tivesse uva nos seus pés, mesmo falhando a safra de azeitonas, ele olha para os alimentos, e mesmo que faltasse, mesmo que não tivesse ovelhas no curral, que faltasse tudo e tudo, ele diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No meio do sofrimento precisamos olhar para Cristo e entender que Ele, o vitorioso na cruz, o Cristo ressurreto, disse para a gente: eu venci o mundo. Então no meio da dor e do sofrimento a gente precisa se lembrar de que Ele venceu o mundo, Ele vence o sofrimento, e Ele também vai nos livrar das nossas situações, ainda que seja indo para a eternidade. Nós precisamos olhar, irmãos, para a realidade do sofrimento, entendendo a promessa de Cristo para nós, de que precisamos ter bom ânimo, com um olhar parecido do apóstolo Paulo, que olha para as suas cicatrizes da perseguição por causa do evangelho, e ele diz que essas marcas, além das externas, mas também as internas, são marcas de Cristo Jesus. Ele olha e entende que o seu sofrimento se une à missão redentora de Jesus. Ele olha para o seu sofrimento e tem uma esperança que vai além da sua existência aqui, além da sua vida aqui. A gente precisa olhar, e ainda que seja profundo o abismo, ainda que tenhamos dificuldade de olhar para tudo isso, devemos entender, irmãos, que a graça de Deus, o amor de Deus, ele é mais profundo ainda do que todo poço que estejamos afundados. Algumas perguntas que a gente precisa ter em nossos corações, irmãos. Como que você tem tratado o sofrimento? Ele é para você um inimigo a ser evitado ou um caminho para conhecer mais profundamente Jesus? O que a sua resposta ao sofrimento revela sobre onde você busca refúgio? Jesus está deixando para os discípulos uma coisa clara, meu. Ele não está pedindo para que eles neguem a dor. Dói. De que eles neguem a realidade dos sofrimentos, das aflições que vão viver. Mas o apelo de Jesus a ele é que eles confiem nele no meio do sofrimento e da dor. Confiem em mim. Eu garanto isso. Davi, quando se refere a realidade da vida, das coisas da vida, do sofrimento, ele olha para o vale da sombra da morte e ele entende que ele não deve temer mal algum. E ele diz: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Cristo é o nosso sustentador, o nosso redentor, aquele que carrega as nossas vidas no meio do sofrimento, da dificuldade. A garantia, meus irmãos, no meio das aflições da nossa vida é essa: tenham ânimo, eu venci o mundo. Sofrimento é de verdade inevitável, mas a graça de Deus, meus irmãos, é insuperável. É maior do que todas as coisas. Essa garantia de segurar nas mãos dele e entender de que o vitorioso nos carrega no meio dos sofrimentos, nos leva além. Então o que precisamos fazer é nos levantar no meio do sofrimento, respirar fundo e sem medo confiar de que Ele venceu esse mundo. Ele vai nos guiar no meio da vitória, mesmo com dor, mesmo com dificuldade. É essa vitória que a gente não consegue mensurar, porque sempre estamos pedindo que Ele nos livre do sofrimento, quando Ele está andando conosco no meio dos sofrimentos.
Eu não sei de verdade o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem vivido e o que vai acontecer na tua vida amanhã. Mas a graça é maior do que tudo isso. A graça de Deus é maior do que tudo isso. Eu posso perder o remo amanhã no meio do mar e ficar à deriva. Eu creio que aquele que venceu o poder do mar bravio e das águas agitadas pode caminhar com passos largos na minha direção sobre toda a tempestade. Eu posso estar amanhã andando com mais um parente em um sepultamento, mas eu sei que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Eu não posso vencer a morte, eu não posso vencer a enfermidade, eu não posso vencer a dor, eu não posso vencer a escassez, eu não posso vencer os gigantes, eu não posso vencer o Egito, eu não posso vencer o mundo, mas eu ando com alguém que é poderoso, que pode vencer, e venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as coisas. Então eu sou mais que vencedor pelo poder dele que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, no meio das dificuldades da vida, e é nele que nós devemos nos segurar e caminhar no meio disso tudo com a cabeça erguida, entendendo, é temporário isso aqui, porque a minha realidade é uma vida sem choro, sem dor, de forma eterna, em breve. Em breve. Curve sua cabeça nesse momento e ore ao Senhor sobre o que você ouviu. Confie nele. Peça a Ele que Ele te ajude a não fugir do sofrimento, mas abraçá-lo com a certeza de que Cristo está conosco. Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas. Peça a Ele que a dor não te afaste dEle, mas que aproxime de verdade ao coração dEle. Peça fortalecimento pela sua presença no seu coração, a vitória sobre a esperança. Peça a Ele que Ele te ajude no meio da sua dor, e a palavra de garantia para você é: tenha ânimo, eu venci o mundo.